Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar para vocês hoje fazer um coração. Sim, um coração que pode ser uma almofada e pode ser um jogo americano com o mesmo molde, tá? Que é esse aqui, ó. Super fácil, que você vai poder estar montando aí uma mesa romântica, uma noite especial, né? Você pode também, no caso da almofada, pode estar colocando numa cesta para arrumar a cama, tá? Vamos ao passo a passo, super simples. Tá, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar. Esse é o molde, tá? Eu cortei um quadrado de 35 por 35, dobrei ao meio e arredondei aqui no formato do coração. Caso você tenha dificuldade, você pode estar imprimindo, né? Tirando lá do Google. Ou então, se você quiser, posso estar disponibilizando o molde, mas é super simples. Então, o molde, eu optei aqui em fazer com esse material, porque eu queria algo mais arrumado. Mas você pode estar usando o tecido vermelho liso, de algodão, tricoline, com coraçãozinho, pode ficar à vontade. E para a parte de trás, eu optei em usar o feltro, porque ele já me deu uma estrutura, ó. Tanto se fosse para almofada como para o jogo americano, tá certo? Mas se você não quiser usar feltro, você pode forrar com acoplado, você pode estar colocando só o tecido mesmo dos dois lados, mas coloque uma estrutura para não ficar muito duro. Eu risquei aqui o molde, eu risquei de caneta para vocês poderem visualizar bem. Ó, coloquei o molde em cima, já risquei de caneta, alfinetei. Nós vamos precisar também de tesoura, vamos precisar do nosso pico, né, que é para limpar a peça. E agora nós vamos para a máquina para costurar. Tá, não esqueça de colocar o tecido direito com o direito, tá? Vamos para a máquina. Eu sempre gosto de começar, eu deixo um espaço aqui, na parte de baixo, onde eu vou desvirar, tá? Então, eu livro aqui a ponta. Vamos começar. Essa peça é super rápido e vocês vão perceber que pode fazer a almofada. Quando eu for desvirar, eu vou mostrar. Nesse molde, eu já livrei retrocesso no início. Nesse molde, eu já livrei a margem de costura, tá? Então, pode costurar mesmo em cima. Quando você coloca o alfinete nessa posição, lhe ajuda muito a costurar, porque dá para o pezinho da máquina passar em cima sem problema, tá certo? Porque às vezes a gente tá costurando e coloca o alfinete nessa outra posição, mas termina que a bolinha atrapalha o pezinho da máquina, tá certo? Quando você chegar aqui na ponta, na quinazinha do coração, eu dou um retrocesso, só por questão de segurança, tá? E vamos costurar. Como eu falei, eu escolhi aqui usar o feltro, tá? Porque como o feltro já vai me dar uma estrutura, a peça vai ficar bem arrumada. Mas se de repente você não quiser usar o feltro, não tem problema. Pode estar usando uma manta, pode estar usando algodãozinho, algo que deixe o jogo americano, né, mais estruturado. Aqui. Tá, vou deixar um espaço assim de uns 4 ou 5 dedos. Pra gente tá desvirando, retrocesso, tá certo? Agora eu vou tirar aqui meus alfinetes. E assim, não é uma sugestão só para o Dia dos Namorados, tá? Vocês podem estar trabalhando com essa peça durante todo o ano. Para cortar, eu vou virar pelo outro lado, porque como ele é branco, ele vai me dar uma visualização melhor. Cortando, quando a gente for cortar, tá? Olha, vou mostrar aqui bem perto para vocês. Vamos deixar uma margem de 0,5 aqui, ó, tá? 0,5, certo? Tendo cuidado para não cortar a linha.
Sempre que eu estou costurando, uma dica minha é que nessa parte que eu vou desvirar, aqui onde vai ser meu acabamento, eu já aumento aqui a minha margem. Aqui eu deixei 0,5, aqui eu venho, ó, deixo mais ou menos 1 centímetro, vou cortar aqui e vou mostrar a vocês, vocês vão entender. Lembrando que eu deixo uma margem de 0,5 aqui, mas na parte que eu vou desvirar, eu deixo mais, ó, eu deixo mais ou menos 1 centímetro. Vocês vão entender por quê. Para na hora que for fazer o acabamento, eu ter espaço para desvirar. Aí aqui eu continuo cortando, não precisa de tesoura de picotar, nesse caso, porque eu tô cortando, deixando essa margem, de 0,5, tá? Então aqui dispensa a tesoura de picotar. Peça cortada, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou desvirar. Esse meu tecido é um tecido de almofada, é um tecido de decoração. Então, ele não amassa, não vai ser necessário passar o ferro. Mas, se você for usar um tecido de algodão, de tricoline, né? Olha, gente, eu tô desvirando com o meu pincel. Eu criei um hábito de desvirar com o pincel. Por quê? O pincel, a pontinha dele é arredondada. Então, ele não machuca meu tecido. Se você quiser desvirar com a tesoura, fique à vontade. Mas, para mim, o pincel foi a solução. Porque ele não danifica meu tecido. Ele não danifica. Aqui, ó, eu tenho que formar bem o coração, né? Eu tenho que formar bem aqui o formato do coração. Então, o pincel, ele sempre tá, ó, tá vendo? Tô dando todo o formato com o pincel, sem danificar o tecido. Pronto, nessa hora, se o tecido for aquele de amassar, eu vou só mostrar a vocês um detalhe aqui importante que eu esqueci de mostrar. Nessa parte central do coração, que eu disse que a gente desse um reforço, né? Aqui, ó. Tá? Aqui é a parte do meio do meu coração, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um pico, vou fazer até com o meu pico mesmo aqui, ó. Olha só, uma entradazinha aqui, ó, tá? Porque vocês vão entender agora. Na hora que eu tava desvirando, não estava ficando no formato. Mas olha só agora, ó, aquele picozinho que eu dei, não vai ficar volume e eu vou conseguir dar o formato exato do coração. Então, foi bom eu ter esquecido, porque vocês viram as duas situações, né? Sem o corte e agora com o corte. Tá. Quando eu disse que na parte de desvirar, deixasse mais ou menos uma margem de 1 centímetro, é por isso aqui, ó. Porque nessa hora eu vou conseguir aqui juntar, certo? Já vou alfinetar sem nenhuma dificuldade, tá certo? E eu nunca começo em cima. A minha abertura tá aqui, ó. Certo? Eu nunca começo na abertura. Eu vou começar de mais ou menos uns 2 ou 3 dedos depois, antes. Porque eu consigo dar a posição melhor. Tá, outro detalhe, antes de eu começar a costurar. Se você for fazer uma almofada, você vai fechar só, vai encher, né? Colocar o enchimento e vai fechar. Já tá no ponto. Não precisa fazer a costura por fora, né? Rebater todinha. Mas como é um jogo americano e eu quero que ele fique assim, ó. Se eu não fizer, ele vai ficar altinho. E quando eu faço a costura todinha, em toda volta, ele já vai ficar assim, chatinho, certo? Então, por isso que eu falei que com esse mesmo molde, você poderia estar fazendo uma almofada, que já é nessa situação aqui. E você pode estar fazendo o jogo americano, tá?
E a almofada fica linda, porque você pode estar fazendo 2 almofadas, colocar na cama de casal, se for cama de solteiro, só uma almofada. Pode estar fazendo um coraçãozinho menor, coloca um coração por trás e o outro coração na frente. Ó, aqui. Eu sempre vou dando a posição, usando os meus dedos, para que o tecido vá ficando aqui bem retinho na costura, ó, certo? Eu sempre vou fazendo assim, ó, essa posição assim, deslizando, tá? Pra que ele fique bem retinho. E quando é tecido de algodão que a gente engoma, é mais fácil, né, pessoal? Super rapidinho, e eu sempre fazendo o mesmo movimento. Como esse tecido aqui, ele é grosso, aí eu tenho que costurar com um pouquinho mais de dificuldade. Peça pronta, rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês o local que eu fiz, que eu fechei, ó, entendeu? Você nem percebe, ó, não percebe. E a peça tá pronta. Quando você terminar, vá de novo para o ferro, passe a ferro. Aqui não precisa, porque esse tecido não amassa. Olha o meu verso, certo? Peça pronta. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, suas amigas que vão querer aprender a fazer uma peça para uma noite especial, um jantar especial, tá? É isso aí, pessoal.